Olá, pessoal. Sou o professor Fábio. Estou aqui para falar um pouquinho sobre aquilo que muitos pensam ser um monstro. Por isso, essa é a aula mais esperada ou mais desesperada de todas. Porque quando a gente fala de prova, pode ser uma coisa que ainda assuste muitos alunos. Nós, então, vamos fazer justamente uma revisão dos conteúdos que nós temos para a provinha PS2. Então, nós temos para falar um pouquinho sobre o capítulo 7, que trata do discurso direto e do discurso indireto, e também do capítulo 8, falando sobre o miniconto, tá certo? E alguns pensam que a prova é este monstro assustador que vem para devorar e acabar com os alunos. Calma, calma, calma. Vamos dar uma revisada nos principais conceitos para nossa prova, tá legal? Então, daí passando, justamente discurso direto, indireto e indireto livre, são três aí conceitos que às vezes confundem um pouquinho. Vamos tentar esclarecê-los aqui com poucas palavras. Então, ele está no capítulo 7, a partir da página 69 da apostila. Então vamos às definições, bem breve. Então vamos à leitura. O discurso direto é aquele em que o personagem se expressa diretamente com as próprias palavras. A fala é indicada principalmente pela pontuação, tem uso de travessão e uso de aspas. Também pode haver os chamados verbos de elocução. O que são isso? Aqueles verbos que indicam, né, que é disse, falou, chamou, gritou, sussurrou, qualquer verbo que ele traga essa indicação de que há uma enunciação vindo a seguir, tá? Mas o verbo de elocução, ele não é obrigatório, pode ter. O que marca o discurso direto? O uso do travessão e da aspas, que ele dá uma alternância, ele encerra com a voz do narrador e ele coloca ali a voz do próprio personagem, do jeito que foi dito pelo próprio personagem. Esse é o discurso direto, a definição que nós temos. O discurso indireto, como está escrito ali, o discurso indireto é quando o narrador, com suas palavras, reproduz indiretamente a fala do personagem. É o discurso direto, o outro. Agora é indireta essa reprodução. Deve haver verbos de locução, geralmente acompanhados de alguma conjunção, que é o que ou o se, mas não se usa travessão e aspas, tá? Então ele disse que iria estudar. Então, quando nós temos essa forma de dizer, disse que, falou que, ele gritou, ele explicou que. Então, quando nós temos esses mesmos verbos marcados sem o uso das aspas, o que acontece na percepção do leitor? Nós estamos justamente fazendo com que a voz do narrador apresente a fala do personagem, tá certo? A fala do personagem é apresentada indiretamente. E o discurso indireto livre? O que eu pus ali? Uma forma que ele é livre de regras. Ele não obedece nenhuma regra nem outra. Uma regra, o uso do travessão e aspas para sinalizar a troca de fala. Agora, o discurso indireto, eu tenho o disse que os verbos que anunciam que vem uma fala pela própria voz do narrador. O discurso indireto livre, então, como está escrito ali, é aquele em que a fala do personagem se mistura com a voz do narrador, tá certo? Então vamos a alguns exemplos para fixar bem. O continho, né? Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, na soalheira danada, num sol muito forte, na soalheira danada do meio-dia. Ele estava sentado na poeira do caminho quando passou um padre a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa, como você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Então, olha só, a brincadeira aí da interpretação lógica do menino para os dizeres, né? Mas nós temos o quê? Nós temos a parte do narrador, que é apresentada nas três primeiras linhas. De repente, há uma interrupção na fala desse narrador, e nós temos a voz do personagem que entra diretamente sinalizada pelo uso do travessão. E depois, na quinta linha, quando nós temos um novo travessão, isso mostra o quê? A alternância entre os personagens, tá certo? Então, o discurso direto é isso, apresentado diretamente do jeitinho que o personagem falou, tá ok? Depois nós temos o discurso indireto. O discurso indireto é quando o narrador apresenta a fala do personagem, e daqui tem dois exemplos bem práticos, bem diretos para a gente exemplificar.
O velho falou para a velha que não sabia por que todos tinham ido embora, mas não queria sair de lá. Disse que aquele era o lugar deles, onde descansariam quando chegasse a hora. A velha concordou, dizendo que nada faria eles saírem de lá. Então, quando tem esse texto, o que nós percebemos? O disse que a gente sabe o que o velho e a velha, o que os dois conversaram, nós sabemos o que eles conversaram. As palavras exatas, não sabemos. Mas o narrador apresenta que houve um diálogo entre eles e ele nos apresenta o que cada um dos dois disse. E daí tem um outro exemplo tirado ali também, né? Todos os dias minha mãe me dizia que ficasse atenta e não fizesse bagunça nas aulas. É, então quando nós temos isso o quê? O próprio personagem está reproduzindo a fala da mãe, está explicando com as palavras dele o que foi o discurso de outra pessoa. Por isso, discurso indireto, ele é indiretamente apresentado. E o discurso indireto livre? Sinceramente, quando nós vamos para a produção de texto narrativo, a gente nem recomenda utilizar muito isso. Isso aí a gente deixa para a pessoa que está lá brincando com a linguagem, que tem realmente domínio, tá? Em textos a gente não pede, que isso pode ficar confuso. Mas só para que vocês tenham conhecimento que isso acontece em muitas obras literárias. Então, quando tem isso, o que acontece? O escritor ele fala: não quero seguir regra nenhuma, vou quebrar as regras. Para que regra? Né? Ele chega lá quebrando as regras, e daí justamente temos o exemplo que é apresentado aqui. Então, em alguns casos, pode ficar confuso, eu preciso ler com atenção. E se eu não prestar atenção nisso antes e não mudar a entonação, isso fica difícil. Então, eu preciso ler, preciso estar bem atento para não passar batido. Vamos a esses exemplos. Indireto livre. Não tem nem verbos de elocução para indicar o discurso indireto, e também não tem a pontuação sinalizando com travessão ou aspas, como é o caso do discurso direto. Então, livre de regras. É indireto, mas é livre. Então, vamos lá. Então, Paula corria mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim isso tinha que acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Né? Então, olha só, depois na segunda linha, depois da palavra situação, tem ali logo a mim, isso tinha que acontecer. Aí a gente percebe que a fala da personagem, depois vem lá, ela não sabia se conseguiria chegar a tempo para resolver aquela confusão. E depois, tomara que eu consiga. É a voz da personagem entrando de novo. Então fica confuso, às vezes uma leitura desatenta passa batido. Tem que ficar bem esperto no sentido do texto, e às vezes até trabalhar a entonação depois, para poder mostrar para aquela pessoa que está ouvindo, para ela perceber essa leitura. O outro exemplo também é semelhante. Na fazenda, os dias de Frederico eram sempre iguais. Alimentava os animais e regava as plantas. Ainda não remendei a mangueira que furou ontem. Depois, Frederico colhia alguns frutos, alimentos e limpava o campo. Com este calor, acho que vou ficar sem fazer nada, deitado na rede. Então, vocês perceberam durante essa leitura que tem essa alternância entre o que é a voz do narrador, o que é o personagem, fica meio confuso, tem que ficar ligadinho. Então, é aí, um escritor, para fazer isso, ele precisa de muita habilidade para não deixar o texto confuso também. Então, por isso, nas suas produções textuais, sempre deixe bem claro isso. Discurso direto, com travessão, com aspas, para sinalizar bem para o leitor, para os corretores dos seus textos, né? Ou então na forma do discurso indireto. O discurso indireto livre, vamos deixar para trabalhar ele com mais profundidade nas produções mais adiante. Mas para efeito da prova de literatura, aqui nós já temos os conceitos essenciais, tá certo? Então, daí vem agora justamente um tópico resumindo. Então, o discurso direto indica a fala na voz do personagem, travessão e aspas na escrita. Discurso indireto. O narrador apresenta a fala do personagem, deve haver os verbos de elocução e geralmente ele vem junto com a conjunção que ou se, tá? O discurso indireto livre, ele é livre das regras. Mistura a voz do narrador com a voz do personagem, precisa estar antenado para perceber a diferença. Beleza? Agora, essas foram as informações essenciais do capítulo 7,
então que você já fica com maior tranquilidade para ir para avaliação. Na avaliação, você vai precisar identificar se o exemplo mostrado é um discurso direto, se é um discurso indireto, quais as características de cada um dos tipos do discurso. Então, as questões da avaliação, elas estão bem tranquilas nesses conceitos, tá bom? Agora, vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 fala sobre o mini-conto. Então, o mini-conto, lá na apostila, está a partir da página 79, dá para dar uma olhadinha nos conceitos lá também, tá certo? Então, vamos fazer um resgate sobre o mini-conto. Primeira coisa, o mini-conto, ele faz parte do texto narrativo. Então, o texto narrativo é uma estrutura em que se está contando uma história. Nós temos o penta, que são os 5 elementos, penta significa 5, né? Os 5 elementos que marcam a narrativa. Então, vamos só dar uma lembradinha em cada um deles, porque isso faz parte do mini-conto. Então, vamos lá. Primeiramente, o texto ele se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão, ele tem toda essa estruturação, o que seria a apresentação de uma vida que corre normalmente. Aí, de repente, na narrativa, nós precisamos identificar o personagem, quem realizou a ação. Aí depois o E, nós temos que identificar o espaço, onde que aconteceu a ação. Ainda nós temos também a identificação do tempo, quando, que época que isso aconteceu. Aí, além disso, nós temos que identificar qual voz que está contando essa história. Aí temos que identificar se é o narrador personagem ou se é o narrador onisciente ou observador. Então, se a história é contada em primeira pessoa ou se ela é contada em terceira pessoa. Então, temos que identificar qual é a voz que conta a história. E daí, por último, o último elemento da penta, né, que é a ação, o anagrama é para memorizar. Aí depois a ação, ela tem mais informações, é uma questão um pouquinho mais completa, que daí a ação, ela envolve diretamente o enredo, que é a sequência dos acontecimentos. Primeiro tem a complicação, aí vai o clímax, que é o ponto máximo de tensão, que desvia do que seria a vida normal, até chegar ao desfecho, onde que tudo se resolve. Então, isso é o que nós pensamos em textos narrativos. Mas textos narrativos, nós temos várias formas. Então, se eu pegar a partir do texto narrativo, várias formas, elas são construídas a partir disso. O texto narrativo com essa mesma estrutura dos 5 elementos, nós temos o conto, nós temos a novela, temos a fábula, o romance, a crônica, a notícia, a história em quadrinhos, tem vários segmentos que se apropriam desses elementos do texto narrativo. Por quê? Porque contam histórias. A fábula, uma história que envolve animais. O conto, uma história breve, completa. A novela, uma história completa, um pouco mais longa. O romance, com muitos personagens. A crônica narrativa, ela fica sobre um fato do cotidiano. E a notícia é uma história contada com base na realidade. Então, percebam que esse penta, ele funciona em todos esses gêneros. E também funciona no nosso querido, amado, estudado nesse momento, tadã, o mini-conto também. Só que o mini-conto, é aí que vem algumas questões que a gente precisa diferenciar bem. O que, que é o mini-conto e o conto? Como que eu separo o mini-conto? É o que? Esse é o tamanho dele? Como é que eu faço para saber, professor? Eu não sei, como? Calma, calma, nós vamos falar um pouco. O conto, ele geralmente ele tem uma página e pouco, mas tem contos que são mais curtos também. Mas o que caracteriza o conto? Ele tem uma construção narrativa completa. Então, apresenta o personagem, tem uma complicação, mostra o espaço e tempo, ele faz essa construção toda completinha, até que leva a gente para o clímax, o ponto máximo, e depois como tudo resolve. Então, ele faz todo esse percurso da ação. O conto faz isso. O mini conto não. O mini conto, ele trabalha um pouco com algumas ideias incompletas, algumas coisas que ficam para o leitor pensar e construir. E o mini conto, sinceramente, eu acho que ele é muito mais difícil de escrever. Mas a mini conto tem menos palavras, não é mais fácil, professor? Não necessariamente. Porque você, com menos palavras, quem fala menos falou errado. Menos não existe, filho de Deus. Com menos palavras. Então, com menos palavras, a pessoa precisa colocar uma ideia para fazer a pessoa entender a história. Então, isso muitas vezes é dificílimo para você achar as palavras certas para formar esse sentido. E é aí que nós temos as características do mini conto que diferenciam do conto, ok? Então, no mini conto, primeiro tópico, a narratividade.
Eu tenho que perceber que tem uma história acontecendo ali. Então, pelo menos um verbo de ação vai ter que indicar, como está escrito ali. Narratividade conta uma história, há um verbo indicando uma ação, tá certo? Então, tem alguma coisa acontecendo, primeira percepção que eu tenho. Outra questão, a concisão. Concisão não é só escrever poucas palavras, não é só ser breve. A concisão é ser breve e conseguir passar uma ideia completa. Então, a concisão, como está escrito ali, comunica com clareza uma ideia com poucas palavras. Poucas palavras, a ideia completa está rolando ali. Aí depois a outra característica é o efeito. O efeito, o miniconto, ele às vezes trabalha um pouquinho com a ironia, com o humor, ele pode transitar ou apenas trazendo uma reflexão social, inclusive como é o conto que fala sobre o menino e o celular na aula de geografia, que está na abertura do capítulo 8 da apostila, ali fala um pouquinho sobre o menino, a questão da desigualdade social, um que foi comprar o celular, o outro que não tinha o celular foi até a loja para tentar estudar por algum aparelho eletrônico. Então, isso traz uma reflexão, peraí, refletindo sobre a desigualdade social, por exemplo. Então, isso é o efeito. O efeito é aquilo que sentimento que aquilo provoca em mim, que reflexão ou crítica que esse conto tem o objetivo de produzir. E como ele não traz diretamente, ele não vai ter uma moral da história. Mini conto não tem moral da história, isso é só em fábula. Mas muitas vezes os mini contos eles nos levam a pensar sobre algumas questões sociais importantes. E daí tem a abertura. A abertura é o seguinte: a abertura é a parte do leitor, porque são poucas palavras. Às vezes a gente não consegue contar tudo em poucas palavras. E como não consegue contar tudo com poucas palavras, o que sobra? Quem está lendo vai ler aquelas palavras e vai pensar, mas espera aí, aquela coisa que você lê, você pensa, mas não podia ser tal coisa, não podia ser aquele outro. Então, a abertura é o trabalho do pensamento do leitor para interpretar. E para que eu faça essa construção, eu preciso pensar no meu dia a dia, eu preciso pensar nas minhas experiências, eu preciso fazer tudo aquilo que significa para mim. Como está escrito ali, no texto breve ficam lacunas, espaços em branco, ficam coisas que não ficam bem claras ali, que são significadas pelo leitor, o leitor que vai perceber, tá? E depois vem o outro tópico, que é a exatidão. A exatidão e a abertura é quase uma mão dupla. A exatidão é a escolha do escritor em perceber, peraí, eu vou usar essa e essa palavra para provocar o leitor. Então, é a escolha das palavras de quem escreve para provocar. Agora, a abertura é a interpretação, as possibilidades que o leitor trabalha. Então, essas duas eu entendo que elas funcionam como uma mão dupla, tá? A abertura, a interpretação de quem lê, ó, isso aqui eu penso, eu conheço, imaginei. Agora, a exatidão é a escolha das palavras por parte de quem escreve para provocar um sentido. Escolha das palavras pelo escritor para sugerir um sentido, como está escrito ali, tá bom? Vamos então com alguns exemplos para a gente pensar um pouco. Então, primeiro, caiu da escada e foi para o andar de cima. Então, olha só, nós temos os dois verbos ali, tá acontecendo alguma coisa, houve uma queda e aconteceu algo mais, teve uma mudança ali no meio. Então, aconteceu algo, tem uma narratividade. A concisão, uma ideia completa em poucas palavras, aconteceu algo e teve um desfecho. O efeito, uma crítica social sobre, não é uma crítica social, né, mas caiu da escada e foi para o andar de cima. Uma reflexão sobre a morte, uma reflexão sobre algumas possibilidades que a gente pensa, peraí, não somos eternos. Então, traz uma reflexão aí. A abertura, a questão de cair da escada e ir para andar de cima. É o leitor que vai pensar o que é esse andar de cima. E daí, justamente, quando o leitor vai pensar sobre isso, ele vai pensar com base em palavras que foram direcionadas pelo escritor para provocar essa ideia, tá certo? Então, abertura e exatidão, leitor e escritor, tá legal? Agora vamos para os outros. Os outros eu vou passar mais rapidinho. TV no quarto e os pais na sala assistindo a um documentário sobre os dramas da adolescência. Olha aí, tá acontecendo alguma coisa, tem narratividade, concisão, poucas palavras, ideia completa, efeito. Olha a crítica aqui sobre o relacionamento de pais e filhos, porque daí fica, poxa, a TV tá no quarto, e daí os pais na sala assistindo um documentário sobre o comportamento dos filhos.
Então cada um no seu mundinho, espera aí, por que que não conversam? Então olha esse efeito, esse sentimento que eu posso pensar a respeito do que é uma relação de família. Então é um efeito que me provoca. E a abertura é justamente isso, não tem informações completas. Mas espera aí, como que é essa família? É um filho, não é? Então tem coisas que o próprio leitor tem que pensar, mas espera aí, na minha casa é assim? Ele pensa na experiência pessoal. Isso é abertura, são os espaços que não são ditos na história, que sou eu que imagino. E daí depois a exatidão é justamente a escolha das palavras de colocar já no título TV no quarto e os pais na sala, para já mostrar essa distância. Falando sobre os dramas da adolescência, então já se supõe que tem um filho aí. Então são algumas palavras escolhidas, que eles geram um sentido conforme a experiência de quem lê, e que daí traz essa provocação sobre a situação, e óbvio, poucas palavras, tem uma história contando. Então, nesse comentário aqui, a gente percebe que todos esses elementos, eles estão no mini-conto, tá certo? E tem mais um que eu não vou comentar, só vamos fazer a leitura. Não, vou comentar, não vou aguentar, né? Que daí tem ali, Aventura, o título, Nasceu. Olha só como tem uma abertura e tanto, que a gente pensa, a vida é uma aventura, olha o efeito no leitor. E a abertura, eu vou pensar a vida como uma aventura, aí a minha percepção. Ah, uma aventura, uma aventura é algo legal. Alguém vai pensar, poxa, uma aventura, algo incerto, algo difícil. Então, o leitor, ele pode pensar de maneiras diferentes, construindo a abertura. A exatidão nasceu, começou tudo. A escolha da palavra que começa é um verbo, tem uma história ali acontecendo. Um detalhe importante para o miniconto, tá? Mais um para acrescentar. Ele tem personagem, espaço, narrador, tempo e ação. O que nós temos de uma forma mais declarada nos minicontos é o personagem nasceu, alguém nasceu. Ali no outro, os pais na sala, caiu da escada, alguém caiu. Então existe um personagem, mesmo que não seja declarado, tem alguém que pratica aquela ação, personagem. O espaço e o tempo, muitas vezes, eles não são declarados. Porque o espaço caiu da escada. Onde? Ó, a escada aí, né? Depois, o TV no quarto, beleza. Tem a ideia do quarto, sala, dá a ideia de onde também. Mas e agora a aventura nasceu? Onde? Então, às vezes, a noção de espaço e tempo, elas não são bem determinadas. Mas, por exemplo, a aventura nasceu, é o período da vida. Quando nós falamos ali sobre o documentário, tem um período ali da ideia da adolescência, então também tem uma ideia de tempo e de espaço, mas elas ficam mais vagas, tá? Então, no mini conto, se tiver lá diretamente, qual que é o espaço, qual que é o tempo? Então, isso daí fica tudo sugerido para a interpretação do leitor, tá bom? Então, aí nós temos alguns exemplos para pensar sobre as características do mini-conto. Isso que vai diferenciar. Então, o que diferencia um mini-conto de um conto? O principal, a concisão. E o outro, que é bem forte também, é a abertura. Esses seriam os mais fortes. Porque o efeito, a exatidão, a narratividade, elas podem até estar no conto também. Mas o que marca mesmo é a concisão e a abertura dos sentidos, tá legal? Então são os elementos que nós temos para definir o que é o mini conto separando do conto. Beleza? Agora aqui eu coloquei mais um pequeno texto que foi retirado também da apostila, tá certo? Esse aqui eu vou fazer a leitura dele bem rapidinho para ficar mais um material de estudo para vocês e daí a gente já finaliza. Embora o prefixo mini remeta ao tamanho do texto, o mini-conto não é só um conto pequeno, é um texto marcado pela concisão, no qual sugerir é mais importante que descrever, mantendo-se os principais elementos do conto, de tempo e espaço, e a estrutura de começo, meio e fim. Pode-se variar de uma frase até uma página e deve-se produzir no leitor efeito semelhante àquele proporcionado pelo conto tradicional. Como em toda obra literária, nos minicontos, a participação do leitor é fundamental, pois este preencherá as lacunas deixadas pelo autor com sua vivência, com seu repertório de leituras. Seguindo então no próximo slide, nos últimos anos, esse tipo de ficção ganhou muito espaço na literatura de diversos países. Nos Estados Unidos, textos cada vez menores, chamados de microficção, com até 300 palavras. A literatura latino-americana, responsável pela difusão inicial do gênero, chama de microrrelato e é de um hispânico-americano, o guatemalteco, Augusto Monterroso, o microconto mais famoso, que estava inclusive na apostila de vocês também.
Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quem era esse dinossauro? O professor que vos fala? Então vamos lá. E agora, depois de explicar para vocês sobre o texto narrativo, sobre os elementos, as características específicas, do mini-conto, com mais essa teoria, nós podemos resumir agora. Então o mini-conto é um texto narrativo, ele tem os 5 elementos do penta. Então tá lá, mesmo com as lacunas, ele tem esses elementos. E as características específicas que se diferencia do conto. Então ele tem narratividade, tem concisão, efeito, abertura, exatidão. Já explicamos, ali tá algumas palavrinhas-chave para memorizar. Os mais marcantes é a ideia da concisão e a abertura, isso marca muito mais o mini-conto, mas é basicamente esse o conteúdo para avaliação também, para identificar algumas questões interpretativas. Então, dentro dessa ideia está o raciocínio da avaliação de vocês, tá legal? Então é isso. Eu posso desejar a vocês bons estudos, uma boa prova, mas não se assuste demais, que às vezes a prova pode parecer um monstro e você pode querer fugir dela. Mas leia com atenção, com carinho, que você com certeza fará uma ótima avaliação, beleza? Fica aqui meu abraço, meu carinho. Ainda estamos em pandemia, cuidem-se. E é isso daí. Bons estudos. Tã.